Boa noite, obrigado pela presença, obrigado Genoma pelo convite. Realmente fui ex-aluno aqui em 2006, estudei no Colégio Genoma e dei aula aqui acho que em 2010 e hoje meu filho estuda aqui no colégio, então é um prazer muito grande estar aqui nesse colégio para falar desse tema tão importante que é saúde mental. Quando a gente vai falar de saúde mental, é um tema um pouco complexo e até difícil da gente conceituar esse tema. De um modo geral, a gente trata a saúde mental como uma forma que a pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Então a gente parte do princípio de que o processo de saúde mental ele está intimamente relacionado com o neurodesenvolvimento, com o desenvolvimento neuropsicológico do indivíduo e que então vai haver um amadurecimento ao longo da vida. Então a gente vai esperar que crianças menores elas tenham uma disruptura emocional maior, um controle emocional menor, né? E que ao longo do tempo, com o seu desenvolvimento, ela vai ganhando essa inteligência emocional que a gente espera nos adultos. Eu costumo dizer no consultório que as doenças mentais, os transtornos mentais, elas são doenças invisíveis, né? A gente não tem exame complementar para diagnosticar, a gente não tem, é difícil a gente graduar, quantificar. Às vezes até o paciente, os pais dos pacientes ficam um pouco confusos com o diagnóstico, tentando entender de onde que está vindo aquele diagnóstico. Eu recebo muitos pacientes, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e os pais às vezes uma dificuldade, mas de onde que vem isso? Por que isso? Né? Por que meu filho tem isso? O que está acontecendo com o cérebro dele? Por que é diferente? E aí hoje eu tentei trazer um pouco da questão neurobiológica e do desenvolvimento cerebral para a gente tentar concretizar um pouco mais esse assunto que muitas vezes pode ser muito abstrato. Então, quando a gente fala do desenvolvimento cerebral, a gente tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, tem uma questão hereditária, uma questão genética de DNA que vai ser herdada por essa criança, que vai ser passada de pai para filho. Então, a questão hereditária vai interferir diretamente na questão do comportamento, da cognição dessa criança e da personalidade dela. Mas a gente tem uma questão que para mim é mais importante até que hereditária, que é uma questão ambiental, né? Que é o que vai modular, que vai ajudar no desenvolvimento do comportamento, da cognição e da inteligência daquele indivíduo. Então, no ambiente, o primeiro núcleo é o núcleo familiar, né? Que é o primeiro núcleo social do indivíduo, que é onde ele vai aprender as primeiras coisas relacionadas à afetividade, à socialização, a comportamento. Depois a comunidade, né? Amigos, locais de convívio com outras pessoas extrafamiliar. E por fim a escola, que tem um papel fundamental no neurodesenvolvimento de qualquer indivíduo. Então, a combinação desses dois fatores, né? Ambientais e hereditários, é que vai permitir que esse indivíduo tenha um desenvolvimento mental adequado. Então, só a título de curiosidade, para vocês terem uma ideia, quando a gente nasce, após os 9 meses de gestação, o nosso cérebro ele pesa em média 400 gramas. E com 4 anos de idade, ele já chega a 1,2 kg, ou seja, com 4 anos de idade, ele já triplica de tamanho. Então, ele ganha massa, né? Ele ganha neurônios, ele ganha estrutura, e ele cresce muito nos primeiros 4 anos. E, obviamente, esse crescimento significa também desenvolvimento, né? Cognitivo, emocional. Depois dos 4 anos até a vida adulta, ele ganha pouco em peso, né? 200 gramas aproximadamente. Mas ele ganha muito em desenvolvimento e evolução. E existem vários fatores que vão estar relacionados com essa evolução, com esse desenvolvimento, que vão propiciar esse desenvolvimento, que vão ajudar nesse desenvolvimento. A gente fala que o desenvolvimento mental
é como se fosse a construção de uma casa. Então você tem o alicerce dessa casa, que é o afeto e o estímulo. Toda criança precisa disso, de afeto e de estímulo para se desenvolver. E aí, depois cada tijolinho formando esse desenvolvimento. Então, a base tem que existir. Sem a base, a gente não consegue terminar de construir essa casa. E aí, a partir daí vem o estudo, os relacionamentos, a inteligência emocional, o raciocínio, a autoestima e o trabalho, como degraus que vão surgindo ao longo do desenvolvimento desse indivíduo. Esse esquema ele é interessante porque ele mostra, esses rabiscos aqui são os neurônios no cérebro da criança. Olha, no nascimento a gente tem alguns neurônios isolados, poucos se comunicam entre si, e ao longo do desenvolvimento a gente vai ganhando neurônios e vai formando uma circuitaria neuronal, uma comunicação entre esses neurônios que vão se expressar do ponto de vista prático em desenvolvimento cognitivo, emocional, social. Então, durante o desenvolvimento do cérebro do indivíduo, a gente vai ganhando conexões entre esses neurônios para que as coisas passem a fazer sentido. Então, é fácil a gente perceber a imaturidade de um cérebro de uma criança pequena e com o desenvolvimento ele vai ganhando complexidade, maturidade, ele vai ganhando especialidade e aí a gente vai ganhando também na questão emocional, social e afetiva desse indivíduo. E o que a pandemia fez? Bom, a pandemia foi um estresse físico enorme e que, de uma maneira muito impactante, acabou atrapalhando nesse desenvolvimento cerebral, nesse ganho de circuitaria neuronal, nesse ganho de neurônios. Então, a gente viu o impacto disso com atraso do desenvolvimento, crianças com atraso de fala, dificuldade de aprendizado, dificuldade de socialização, porque a pandemia e toda a consequência que ela trouxe, social, emocional, ela trouxe muito impacto no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do adolescente e na forma de se relacionar com o outro. Então, a gente imaginando esse cenário, em que a gente tem a questão ambiental tão importante, uma das formas que a gente teve de tentar conter a pandemia foi o isolamento social. E com o isolamento social, o que a gente perdeu? A gente perdeu a comunicação e a relação com a comunidade e a gente perdeu o ambiente escolar para essas crianças. Então, vocês imaginam o impacto que isso trouxe no desenvolvimento e na vida das crianças e dos adolescentes. Eu coloquei essa imagem aqui só essa é um esquema do nosso cérebro, só para mostrar para vocês que o nosso cérebro ele é dividido em algumas regiões e cada região tem uma função primordial. Como se a gente imaginar uma escola, que a gente tem um setor da cantina, tem um setor responsável pelos professores, tem um setor da coordenação. O nosso cérebro também ele tem regiões que são responsáveis por cada função. O que eu queria destacar aqui para vocês são duas regiões que a gente fala muito quando está falando de saúde mental, que é a região do sistema límbico, aqui principalmente representada pela amígdala, e a região do córtex pré-frontal. O sistema límbico é o sistema da emoção, é um sistema mais primitivo, assim, ele desenvolve mais rápido. Se eu fosse classificar para vocês, é o sistema da recompensa, é o fazer para obter algo. Então, eu faço para obter aquilo, é o prazer imediato. O córtex pré-frontal já é o córtex, a região da razão, da organização, do planejamento, da causa e consequência, da atenção. E aí, quando eu vou explicar para pais de filhos com TDAH o que é o TDAH, eu cito sempre o córtex pré-frontal, que é essa região de atenção, concentração, planejamento, que nessas crianças e adolescentes ela está menos desenvolvida, ela tem um atraso de desenvolvimento. Então, aquele pensamento do fazer para obter algo, da atenção, da concentração vai estar prejudicada nessas crianças e adolescentes, porque essa região em especial, ela leva mais tempo a se desenvolver em indivíduos normais e indivíduos com TDAH, ela leva ainda mais tempo, ela tem ainda mais um atraso.
E falando um pouco da adolescência, essa fase maravilhosa, né? Dos adolescentes, esses seres humanos encantadores, a gente tem que imaginar os adolescentes numa fase que eles não são mais crianças, ou seja, eles já ganharam uma independência dos pais, eles já não dependem dos pais para tudo, mas também tem uma dificuldade com os limites e os deveres que a independência e a autonomia nos traz, né? Então, o adolescente, ele está vivendo o ápice do sistema límbico. Então, ele quer experimentar tudo, ele quer viver tudo, ele quer ter todas as experiências que ele é capaz de viver. E ele é indestrutível, né? Nada vai acontecer com ele. Ele não acredita que as coisas vão acontecer com ele, porque ele não tem esse pensamento do depois. Ele vive o agora. O sistema límbico é o agora. O córtex pré-frontal dele, que é o que daria esse limite, ainda está desenvolvendo. E a gente tem que entender o cérebro passando por momentos diferentes de desenvolvimento. Então é totalmente compreensível que esse adolescente tenha dificuldade de entender o depois, muito depois. Eu vejo muito no consultório os pais falarem com os adolescentes: meu filho, você precisa estudar, porque daqui a 20 anos você vai... Ele não sabe o que ele vai fazer daqui, ele não sabe o que é 20 anos, ele quer viver o hoje e o amanhã. Daqui a 20 anos ele vai ser engenheiro, ele não está pensando nisso agora. Então até a nossa conversa, orientação com os adolescentes tem que entender esse princípio básico. Ele tem que entender o imediato, o agora. O sistema límbico, ele aflora 10, 20 anos antes do córtex pré-frontal. Então, até a parte regulatória começar a existir no cérebro dele, ele está querendo viver as emoções que a vida pode oferecer. Então, as sensações de recompensa, as novidades, as emoções. Quando a gente fala sobre abuso de álcool e drogas, os pais acham, teve uma pesquisa muito interessante, foi feita com pais e com adolescentes, os pais acreditavam que eles tinham tido contato com álcool e droga a primeira vez a partir dos 16, 17. Que eles acreditam que devem começar a falar sobre álcool e drogas. E, na verdade, eles já tinham sido expostos e tentados a usar com 10, 11 anos de idade. Então, olha a distância entre o que os pais acreditavam que seria o momento ideal e o que, na verdade, eles já tinham sido apresentados e a maioria que tinha usado já tinha experimentado isso antes dos 14 anos de idade. Porque esse é o sistema límbico. O córtex pré-frontal, de planejamento, organização, ele vai vir por volta dos 20, 30 anos de idade. Então, o que funciona na prática? Os pais são o córtex pré-frontal dos seus filhos. É eles que tentam limitar, organizar, trazer o entendimento, trazer racionalidade para as coisas. Óbvio, sempre com muito afeto, muito carinho e tentando falar numa linguagem que seja possível dele entender. Porque às vezes a gente quer passar da forma como a gente vê, porque para nós é muito simples. Você precisa estudar direitinho todos os anos para lá na frente. Mas para eles não é tão simples, não é tão lógico assim. Então a gente precisa encontrar a medida certa. O que a pandemia nos trouxe então? Isolamento, tédio, solidão. Para as crianças menores da primeira infância, atrasos. Atrasos de desenvolvimento, atrasos na fala, atrasos na socialização. Para os adolescentes, nós entregamos de bandeja os adolescentes para a tecnologia, o que já era muito difícil da gente controlar. A pandemia entregou de bandeja os adolescentes para a tecnologia, telas, computador, isolamento, perda de contato social. As meninas perderam seu debut, seus 15 anos tão sonhados não existiu. As viagens programadas, a pandemia acabou com tudo isso. Então, o isolamento acabou afetando psicologicamente essa faixa etária. Essa foto, para mim, é uma foto emblemática, porque, para mim, eu trabalho no consultório, eu falo que eu atendo de 0 a 100 anos. Então, eu atendo uma criança, ela sai entre um idoso. E esses dois grupos, para mim, foram os mais afetados psicologicamente pela pandemia. As crianças e adolescentes e os idosos. Os idosos, porque nós tentamos super proteger, porque desde o início era o grupo de maior risco, então a gente isolou eles, trancou eles dentro de casa, e eles não podiam sair para nada. E hoje nós estamos vendo os idosos buscando os médicos, consultórios com queixas de déficit cognitivo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque eles ficaram extremamente trancafiados durante o período da pandemia. Tentando protegê-los do vírus, e era real a preocupação, porém, do ponto de vista psicológico, a gente
deixou para lá, vamos ver, vamos esperar para ver o que vai dar. E hoje a gente está colhendo os resultados disso. E as crianças, que também foram isoladas, foram afastadas das escolas, foram afastadas dos grupos de amigos, foram afastadas dos esportes que praticavam e que também estão colhendo frutos devastadores do que foi a pandemia. O ensino remoto, gente, foi assim, o que foi possível fazer, foi o que deu para fazer, mas a gente tem certeza que de longe foi o ideal, né? Foi um rombo na educação das crianças e que vai ficar marcado na vida das crianças e dos adolescentes. Por mais que as escolas tentassem se organizar, e olha que nós estamos aqui falando em escola privada, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o que foi escola pública durante a pandemia, foram 2 anos perdidos. Porque se já existia uma dificuldade em manter essas crianças e adolescentes presencialmente, a distância foi uma coisa que praticamente não existiu. Eu tenho professoras que eu acompanho no consultório de escola pública que falavam que o coro normalmente era 20%, 25% dos alunos que faziam as disciplinas, que entregavam os trabalhos em dia. Você imaginar uma família com 4 crianças, que a única internet que eles têm é um celular. Então, são 4 crianças para assistir aula, mais um celular com internet. E essa internet é comprada por crédito e o pai vai falar assim, não vai gastar meu crédito assistindo aula. Então, nós estamos falando de realidades totalmente diferentes que a pandemia escancarou para a gente. Mas mesmo falando no ensino privado, com toda a disponibilidade de recursos e estratégias, o ensino remoto foi o que deu para fazer, mas trouxe um rombo muito grande no processo de educação e aprendizado, que nós vamos ter que correr atrás e sair curando essas feridas. Eu falo que a pandemia, ela foi um furacão que passou e ela deixou os destroços. E nós estamos agora tentando reconstruir. Nós estamos reconstruindo essa cidade, esses destroços que ela causou, em todos os campos, social, emocional e educacional, que não fugiu à regra. E como eu falei, as telas, né? O excesso de telas foi uma coisa assim, absurda que a gente viu. Assim. Já era um problema, a gente já vinha debatendo isso no consultório, a gente já vinha falando isso com os pais, já vinha alertando sobre o excesso. A gente é a geração cobaia da tecnologia, né? Então os pais me perguntam assim, mas como é que eu faço, como que eu controlo, quanto que pode, quanto que não pode, o que eu devo fazer? A gente não tem essas respostas, né? A gente não tem essa receita. A gente sabe que está um excesso. A gente sabe que está demais, a gente sabe que tem muitos lados que estão perdendo o controle, mas a gente ainda está tentando se encontrar. Nós, adultos, estamos tentando entender qual que é o limite de tudo. Né? Eu vi um documentário uma vez falando que só tem 2 indústrias que consideram o indivíduo usuário. É usuário, é drogas e da tecnologia, é que a gente é considerado usuário, porque é um vício. E tem abuso no uso dos eletrônicos. E aí a pandemia trouxe isso para a gente de forma real. Então, o toque social ele é essencial para desenvolver a cognição, as emoções, o apego e os raciocínios. Eu falo que brincar é fundamental, mas brincar acompanhado é fenomenal. Então, criança que brinca sozinha desenvolve, mas criança que brinca acompanhada, adolescentes que se relacionam, que é um outro desenvolvimento, é uma outra realidade. Então, só falando alguns impactos da pandemia. 1 em cada 4 crianças e adolescentes apresentaram sintomas de depressão na pandemia. 1 em cada 5 apresentaram sinais de ansiedade. Os transtornos mentais foi a 9ª principal causa de incapacidade, ou seja, ter que tirar essa criança do ambiente escolar, ela não dava conta de fazer o que ela fazia. 9ª causa, entre 15 e 19 anos, e a 6ª causa, entre 10 a 14 anos. As crianças cada vez mais novas experimentando transtornos mentais. Então, mais de 1/3 dos adolescentes relataram altos níveis de solidão e a maioria deles se queixavam de estarem entediados. Então, tédio ou solidão foram as principais queixas das crianças e adolescentes. Essa aqui é uma pesquisa feita pela Unifesp, com 289 crianças de 6 a 12 anos de idade. Então, em 2020, 19,4% relataram sintomas de transtorno de ansiedade. 1 ano depois da pandemia, em março de 2021, esse número aumentou para 25%, ou seja, 1 em cada 4 tinham sintomas ansiosos.
E aí, o que é a ansiedade, né? Bom, a gente tem ansiedade normal, aquela que nós experimentamos no dia a dia, que não é uma doença, né? Eu, quando eu vim aqui falar para vocês, eu estava mais ansioso, né? Quando eu vou começar um emprego novo, eu fico ansioso. É uma ansiedade que dá um frio na barriga, que dá uma certa... a boca seca, mas a gente vai, a gente faz o que precisa ser feito. A ansiedade patológica é aquela que barra o indivíduo, é aquela que eu sou tão ansioso que eu não venho falar aqui para vocês, eu sou tão ansioso que eu largo a faculdade porque eu tenho que apresentar trabalho lá na frente. Eu sou tão ansioso que eu passo mal, eu tremo, eu suo, eu choro, eu dou dor de barriga, eu tenho dia... Então, ela começa a trazer sintomas outros que passam a ser um transtorno e essas precisam ser tratadas. A mesma coisa a tristeza. A maioria das crianças viveram tristezas na pandemia, né? Algumas delas, pela primeira vez, experimentou a perda de um ente, de uma pessoa próxima. Teve criança que perdeu pai, perdeu mãe na pandemia. E elas experimentaram o sentimento de tristeza, às vezes, muito profundo. E essa tristeza, ela é esperada, ela é até desejada, porque é uma emoção que a gente espera no ser humano. Agora, quando essa tristeza passa a ser contínua, ela passa a ser constante, ela passa a fazer parte do dia a dia dessa criança ou desse adolescente, ela passa também a trazer sintomas outros, alteração do sono, do apetite, isolamento social, perda da interação com os seus pares ou com seus familiares. A gente precisa ficar atento, porque o que a gente viu, mesmo antes da pandemia e com a pandemia isso aumentou, foi também um aumento de taxa de suicídio em crianças e adolescentes. Tá? Então, e muitas vezes falava assim, não esperava, não imaginava, mas os sinais eles aparecem, a gente precisa ficar atento a isso. Então, o que deve ser feito, então? A gente acredita que tem uma participação de todas essas esferas, a escola, a família, o serviço de saúde, cada um com o seu papel, e assim, o que eu considero mais importante é identificar essa criança que está passando por esse problema. Seja um déficit de atenção, seja um sintoma depressivo ou ansioso, mas perceber, ter a sensibilidade, entender que essa criança está andando por um caminho diferente daquilo que a gente espera, que a saúde mental dessa criança não está adequadamente sendo respeitada, ou está sofrendo algum impacto, e buscar serviços de saúde, a ajuda que seja necessária para essa criança. Então, o que a gente orienta, assim, de modo geral, muito genérico, mas que já mostrou-se ser muito eficiente e contribuir bastante nesse contexto? Manter a rotina, né? Uma rotina de estudo, rotina de lazer, ter um sono e uma alimentação de qualidade, prática de atividades físicas regulares, atividades de lazer, os laços de família e amizade, e desconectar-se. Olha que tristeza eu ter que falar isso, porque se eu for perguntar para vocês o que é conectar, vocês vão me dizer que conectar é manter uma relação com o outro, é ter uma afinidade, mas o desconectar aqui é o que eles conhecem, que é a internet. Então, nós temos que desconectar da internet e conectar mais com os nossos. Por fim, lembrar do Setembro Amarelo, né? No próximo mês é um mês dedicado à conscientização sobre o suicídio, né? Como eu citei, geralmente esse indivíduo ele dá sinais, então vamos ficar atentos aos sinais, vamos falar sobre o tema, porque o problema ele existe e ele deve ser lembrado sempre. É um problema muito sério que está atingindo indivíduos cada vez mais jovens. E para terminar, eu queria terminar com essa frase. Isso aí é um ciclo que vem se repetindo dessa educação mais punitiva. E eu costumo escutar muito os mais velhos falar assim, mas eu dei certo. Eu apanhei, mas eu dei certo. O que é dar certo? Aí eu pergunto assim, mas o que é dar certo? Nós estamos vivendo uma geração que mais tem problemas de saúde mental, que mais usa medicamentos para controlar. Então, a educação com afeto, com amor, com diálogo, ela vai trazer sempre mais bens, mais frutos positivos do que a punitiva. Então, a gente precisa quebrar um pouco esse ciclo da agressão, do discurso de ódio, trazer um contexto mais afetivo, que, como eu mostrei na nossa casinha lá do processo de desenvolvimento, é a base da formação dos indivíduos. Obrigado pela atenção. Boa noite para vocês. Para mim é um prazer estar aqui.
O Dr. Matheus levantou muito bem o problema, né, os impactos da pandemia, e eu quero tentar contribuir um pouco com quais possíveis soluções que a gente pode fazer diante de tudo que a gente viveu e das consequências que a gente tem no momento, né? Na divisão que a gente fez quando a gente conversou sobre a palestra, ele trouxe todas essas questões do cérebro, do neurodesenvolvimento, os impactos, e eu vou tentar passar para vocês agora algumas das estratégias que a gente pode fazer diante desse problema, de todos os impactos que ele colocou aqui para vocês. E eu vou falar um pouquinho para vocês dessa pesquisa. Eu não podia estar falando, né? Porque a dona da pesquisa, a pesquisadora, está aqui no recinto. A doutora Fernanda, que também é mãe de aluno aqui, foi a pesquisadora, né? Uma das pesquisadoras que fez esse trabalho. E o grupo de pesquisa aqui da UFJF é um grupo que auxiliou em muitas pesquisas, dirigiu muitas pesquisas sobre o impacto da pandemia aqui no Brasil, né? E dentre uma das pesquisas os artigos, né, que foram publicados, foi esse artigo que trouxe um pouco das estratégias, né? Pensou-se em avaliar os recursos e estratégias que favoreciam ou não a uma boa saúde mental diante do cenário de estresse que a gente estava vivendo. Então, acho que vale a pena, depois eu coloco o link para vocês lerem o artigo e as outras pesquisas também do grupo aqui da UFJF, que falou sobre o impacto da pandemia dentro do contexto brasileiro, e teve uma pesquisa que foi feita, acho que em 20 estados brasileiros, mostrando sobre o impacto na aprendizagem que as pessoas tinham para enfrentar esse estresse que foi da pandemia. Toda vez que nós temos um processo de estresse, como o Dr. Matheus explicou, a gente tem uma grande ativação ali de sistema límbico, de pré-frontal, e realmente algo que a gente precisa recrutar os nossos recursos e estratégias para enfrentar aquela situação de estresse. Toda vez que a gente tem um evento estressante, muitas vezes um assalto ou uma mudança de colégio, uma mudança de escola, uma mudança de cidade, isso é um evento que pode ser um evento estressor para uma criança, por exemplo, a gente precisa recrutar nossos esforços, os nossos recursos para conseguir agir sobre aquele problema. O problema maior da pandemia é que esse estressor, ele ficou ali por mais de 2 anos, né? Foram quantos anos? Foram mais de 2, não foram? Esqueci o passador aqui. E a gente precisou entender como viver esse período, um período de isolamento social. Nós somos uma espécie social, uma espécie que busca contato, uma espécie que um dos fatores preventivos, né, e protetivos da saúde mental é o contato social, o vínculo social. Nós perdemos isso na pandemia, que é um fator protetivo muito grande da saúde mental. E quais outros fatores podem ser fatores que protegem a nossa saúde mental, que faz com que a gente tenha menor probabilidade de adquirirmos uma depressão, uma ansiedade ou um estresse crônico? E a pesquisa mostrou que tem algumas estratégias de enfrentamento do estresse que favoreceram um grupo aí que protege, que é protetivo para a nossa saúde mental. E dentro dessa perspectiva, mostrou-se, acho que em torno de 3 vezes, é mais provável, né? A probabilidade aumenta 3 vezes quando algumas pessoas que já tinham um problema de saúde mental prévio, elas mantiveram um isolamento social bem restrito. Então, o fator do distanciamento social, ele aumentou a probabilidade de um agravamento dessa saúde mental de pessoas que já tinham um problema como depressão ou ansiedade. Então, é extremamente importante, toda a minha fala que eu trouxe aqui para vocês são algumas estratégias, algumas semelhantes ao que o artigo trouxe, outras mais adaptadas ao contexto infantil, que podem auxiliar no enfrentamento de fatores de estresse, que é o que a gente viveu e estamos na consequência dele. E quando a gente fala de estresse, de vivenciar, né, de ter estratégias e recursos para vivermos um processo de estresse, a gente está dizendo de fatores que uma coisa é o saber ou ter estratégias e recursos. Então,
Por exemplo, eu tenho o recurso de me comunicar. Eu sei falar frases. Outra coisa é eu saber usar essa minha habilidade. Então, quando a gente está dizendo sobre estratégias de enfrentamento, eu estou dizendo desses dois fatores. Primeiro, eu ter o recurso, eu ter a estratégia, eu saber aquela habilidade. Uma outra questão é eu conseguir executar, aplicar. Então, a gente está dizendo desses dois aspectos. E o que a gente perdeu muito na pandemia foi a questão do convívio social, onde muitas vezes a gente aprende o que a gente chama de habilidades sociais. Né? Quando a gente está dizendo de habilidades mais complexas, aquelas habilidades que envolvem a gente se relacionar, eu usar a minha habilidade de fala para conseguir me relacionar com você, me comunicar com você. Eu posso saber sobre regulação emocional, mas eu vou resolver os meus conflitos convivendo com o outro. Então, as habilidades sociais, elas são aprendidas no convívio e na interação. E teve um tempo atrás uma reportagem muito interessante de um lutador profissional de MMA e ele fala da luta mais difícil que ele teve. Então, ele ali, um lutador, um atleta profissional que luta contra os homens ali mais fortes, né, que também têm o mesmo preparo físico. E ele relata que a luta mais difícil que ele teve foi quando um ladrão esguio, muito magrinho, que não era um ladrão atleta profissional de MMA, entrou na casa dele e ali ele veio com uma arma de fogo e ele precisou lutar corpo a corpo com aquele ladrão que entrou na casa dele para proteger a sua família. E ali ele fala na reportagem que foi a luta mais difícil, que ele achou por vezes que ele não iria conseguir deter aquele ladrão para que ele tivesse acesso à família dele quando ele foi pego de surpresa. E é tão interessante isso que ele tem a habilidade técnica da luta, ele tem preparo físico, habilidade de realmente reagir, de lutar. E a maior dificuldade que ele teve foi na vida real. A vida real, quando ele precisou realmente usar aquela habilidade, quando o sistema límbico dele estava ali todo ativado para uma situação real, que o ativou de uma forma muito diferente do que lutar num ringue, que já deve ser muito difícil. Ele ali teve a sua pior luta, a luta que ele achou que ele não ia conseguir vencer. E isso diz pra gente dessa diferença de eu treinar uma habilidade. Eu já dou um passo além quando eu estou treinando ali, né, na minha academia de luta. Outra coisa é eu ir para o ringue lutar, que já é mais difícil, envolve mais estresse. Outra coisa é eu lutar quando a vida da minha família está dependendo daquilo dali. Mesmo que aquele outro homem não tenha o mesmo aparato técnico que eu tenho de habilidades. E eu quis começar com essa história para fazer uma analogia a vocês, que uma coisa é a gente ter habilidades, outra coisa é eu precisar usar essa habilidade no momento de estresse, no momento de vamos ver, onde a minha sobrevivência ela está ali colocada em jogo, em xeque. E foi isso que envolve o contexto da pandemia. Nós adultos, muitas vezes, nós já temos o recurso, ou tínhamos muitos recursos de enfrentamento. A gente sabia regular a nossa própria emoção, quando a gente estava cansado eu ia tomar um banho, ou fazer um docinho, que é uma boa estratégia de regulação emocional a curto prazo, mas é boa. A gente fazia um docinho. Os nossos pequenos ou grandes adolescentes, né, as nossas crianças de pernas compridas, elas muitas vezes nem tinham as habilidades. E elas estavam e foram colocadas ali na luta. Na luta, às vezes até mesmo sem todo o preparo de ter recursos, de ter estratégias e de ter habilidades. E aqui é o lutador, e ele diz: a luta contra o ladrão em sua casa foi uma das mais duras lutas da sua vida. E é isso que a gente viveu
você e eu com mais preparo de recursos e estratégias e os nossos pequenos sem tantos recursos e sem tantas estratégias. Por quê? Muitas vezes a gente acredita que a saúde emocional, a regulação emocional, ela é algo para que eu invista quando meu filho está tendo algum problema. Muitas vezes a gente acredita que munir o cérebro de competências técnicas, de inglês, de português, é a única questão importante e a gente esquece de ensinar essas habilidades. E na hora que o problema vem, a gente vê que a gente não tem tantos recursos assim. Então, o investimento na saúde emocional, ela precisa ser preventiva, para que na hora que a gente precise, já haja mais recursos. Normalmente, esses recursos, eles podem ser ensinados de pai para filho. Se eu tenho esses recursos, naturalmente eu já vou ensinar. Muitas vezes eu preciso do auxílio de um profissional, mas muitas vezes a gente mesmo pode ensinar. Mas às vezes nem nós mesmos temos. E quando a gente entra no nosso contexto social, como o Dr. Matheus falou, acesso a telas, pais trabalhando num ritmo maior do que eram antigamente, diminui-se o contato social, diminui o acesso à realidade, porque eu vou ensinar resolução de problemas quando o problema acontece aqui. Quando eu estou num restaurante, o meu filho está brigando com o coleguinha do lado, eu não estou conseguindo comer, eu preciso ali, naquela realidade, ensinar um comportamento, ensinar uma habilidade. Mas quando a gente usa as telas a todo momento e para toda situação, a gente perde o acesso à realidade e às oportunidades de aprendizado social e para lidar com essas questões. Então, não só a pandemia, mas o contexto que a gente vive de excesso de telas, ele tira oportunidades de ensino, de habilidades sociais e também de recursos e estratégias de enfrentamento. Então, treino é treino, vida é vida. A gente passou pandemia, foi um momento de estresse que acredito que a nossa humanidade, poucos momentos passou por momentos tão longos de exposição de estresse e os nossos pequenos não tinham recursos suficientes para lidar com esse estresse, muito deles. Então a gente juntou aí um fator de risco, como o artigo colocou, que foi o isolamento social. A gente tem fatores de risco que são estratégias de fuga e esquiva, né? Fuga e esquiva é uma estratégia que a gente usa para o problema, que é aquela empurrar com a barriga, fingir que aquilo ali não está acontecendo. Sabe quando você tem um problema no casamento que você, não, aquilo ali não está acontecendo. E você vai empurrando a vida, mas uma hora o problema chega e a gente precisa dar conta dele. Ou quando eu tenho um medo de cachorro, uma estratégia para eu lidar com esse medo é evitar estar diante de um cachorro, fugir daquela situação. Momentaneamente, é uma estratégia eficaz, porque diminui a minha ansiedade. Então, se eu tenho medo de falar em público e eu evito vir falar em público, eu resolvi o meu problema, por mais que seja por um curto tempo. Eu não tenho mais ansiedade, porque eu não estou me expondo à resolução, eu estou negando ou fugindo daquele problema. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, essa estratégia não é uma estratégia eficaz e ela demonstrou na pesquisa que ela é um fator de risco aí para maior probabilidade de desenvolvimento de depressão e ansiedade, pelo que eu me lembre aqui. Mas o que é então, né, habilidade? Então, a habilidade social são as habilidades que a gente usa para a interação. São habilidades complexas que a gente usa para resolução de problemas entre grupo, a forma que eu me comunico, que eu inicio uma conversa, habilidades de atos civis como gentileza, obrigado, são essas habilidades que a gente usa na interação com o outro. E essas habilidades, a gente pode ensinar em ambientes controlados, que é quando eu ensino ali o meu filho, olha, quando você estiver em público, você não pode tirar meleca do nariz. Então, eu estou ensinando ali num ambiente sem o contexto social estar envolvido. Olha, quando você vai chegar lá na escola, você vai cumprimentar a sua professora. Então, eu vou ensinar ali dentro de um contexto que a gente tem controle.
ou dentro de um consultório, dentro de um contexto terapêutico, ou de um ensino formal, como uma aula de habilidades socioemocionais. Eu posso treinar, eu preciso treinar essas habilidades no contexto natural, que é um contexto que a criança vai viver. Então, meu filho, ele não está sabendo perder. Eu posso ensinar ele dentro de casa, com uma história social, mas eu preciso levar ele para um outro ambiente natural com outras crianças para que eu ensine aquela habilidade. Então, eu vou levar ele num parquinho, eu vou chamar crianças aqui para minha casa para ensinar essa habilidade e ele precisa aprender a usar essas habilidades. Então, ele precisa conseguir transpor todo esse ensino para o contexto, por exemplo, de uma escola. Esse é o processo que a gente faz no consultório. Então, hoje, a gente estava num treino social lá no consultório com crianças com autismo e crianças também com desenvolvimento típico. A gente estava ali treinando algumas das habilidades sociais e uma delas hoje foi o treino de conseguir ganhar e perder e iniciar um jogo, planejar um jogo. Então, ali eu estou treinando dentro de um contexto mais natural possível, que tem outras crianças envolvidas e não tem tanta estrutura. Outra coisa é essa criança trazer essa habilidade para a escola e conseguir executá-la aqui. E diante disso, a gente tem, no contexto social que as crianças têm vivido pós-pandemia, que já era natural, muitas vezes a agressividade expressa nesse contexto. A agressividade, ela é uma estratégia de enfrentamento aí para a criança, para ela lidar com o problema ou com a frustração. Então, se essa criança ela está dentro de um contexto, ela perdeu, muitas vezes ela pode usar da agressividade para resolver o seu problema. Então, uma criança de 2 anos, que o coleguinha pegou o brinquedo dele. Qual que é uma estratégia de resolver esse problema? Posso morder. Muitas vezes ele é extremamente efetivo, porque o coleguinha solta o brinquedo e eu ganhei o brinquedo. Então, para aquela criança foi efetiva aquela estratégia. E dentro de todo esse contexto que a gente tem vivido, ansiedade, agressividade, são características que têm sido mais comuns nas nossas crianças, porque elas viveram um momento de estresse, elas não tinham recursos e estratégias de enfrentamento, e muitas vezes agora que elas estão na vida, o impacto ele aparece mais. Porque às vezes eu estou dentro do contexto de casa, as habilidades sociais elas estão muito controladas. Estou no contexto com a minha família, um contexto onde eu não tinha muitas crianças, agora elas voltaram para a luta, para a vida real. Então agora é natural que todos os problemas e as dificuldades sociais, elas se tornem mais aparentes, pois a gente tem agora o impacto do que não foi aprendido, a gente tem o impacto do estresse que não havia ou não haviam recursos suficientes para que elas lidassem com isso. E agora a gente tem um déficit em habilidades sociais, raiva, que eu fiquei bravo porque eu tinha que desligar o meu celular, porque agora é hora do dever, ou porque eu queria ir para a casa do meu colega e minha mãe não deixou. Então, o reconhecer as emoções, ajudar a criança a perceber os sinais da emoção do corpo, é o primeiro passo para a gente ensinar uma regulação emocional. Porque toda vez que eu estou diante de uma situação de estresse, eu tenho uma ativação emocional. A emoção, ela é uma ativação do nosso corpo, uma ativação neurobiológica do nosso corpo que prepara o nosso corpo para uma resposta comportamental. Então, o nosso corpo, ele identifica aquilo que nos dá ameaça, que eu tenho medo ou algo que me gera raiva. As emoções, elas são filogeneticamente preparadas, são respostas que são importantes para a nossa sobrevivência. Se na pandemia nós não tivéssemos nenhum medo, nós não teríamos adquirido recursos para pensar em lavar as mãos, uso de máscara. Então, a ativação da emoção, ela nos prepara para a ação. E ao mesmo tempo, quando a gente tem uma desregulação emocional, eu tenho uma ativação de emoção que é maior do que a necessidade ali daquela situação real. Então, o primeiro passo é, como recurso de enfrentamento para estresse que já foi vivido,
que nós estamos vivendo agora e para a vida, uma habilidade que pode, assim como a pesquisa já demonstrou, pode ser uma habilidade de prevenção, proteção para a saúde mental e diminuir a probabilidade de a gente adquirir problemas de saúde mental. Reconheça a emoção. Filho, você está bravo. Filho, eu percebo que você está com medo. Então, nomeie a emoção do seu filho e ensine ele a identificar as emoções. Valide a emoção. Aquilo que para você na pandemia te gerava estresse e medo, o acúmulo de trabalho, ter que dar conta das aulas online do seu filho, ou medo do desemprego, ou medo da infecção de uma doença, isso é algo importante. Mas para o seu filho, seja ele adolescente, seja ele criança, a percepção é diferente da sua, mas ela ainda precisa ser validada. Às vezes, para um adolescente, o que causa nele um estresse é o medo de perder o reconhecimento do grupo. E às vezes ele está extremamente chateado, triste, e você vai, mas que bobeira! Nós estamos no meio de uma pandemia, você está preocupada se você vai conversar no WhatsApp ou não? Só que para ele, aquilo ali é um grande estresse. E você validar a emoção do seu filho naquele jogo de futebol que ele perdeu, ou no WhatsApp que ninguém respondeu, isso vai ensinar para o seu filho que a emoção, o que ele sente é importante. E se eu valido a emoção do meu filho, eu estou auxiliando que ele tome conhecimento do que ele está sentindo e como nós vamos resolver esse problema. Lembre que eu só vou para a luta depois do treino. Se você não treinar isso em casa, nas situações diárias, como quando a gente estiver diante de algo grave, ele vai saber que ele consegue tolerar aquela emoção desagradável. Então, quando eu como um chocolatinho, que eu estou ansiosa, isso reforça essa estratégia de regular a minha emoção, porque ela afasta aquela emoção desagradável. Quando eu estou com ansiedade, quando eu estou com raiva, isso é desconfortável. Então, a nossa estratégia natural é querer afastar, mas eu preciso primeiro identificar, aceitar, para que eu consiga lidar com recursos e estratégias mais adequadas para a saúde mental. E uma delas é que a gente consiga validar a emoção. Olha, filha, eu entendo que você está triste, que você vai ter que desligar o celular agora. Mas você não tem direito de me desrespeitar por isso. Então, valide a emoção e corrija o comportamento. Primeiro, eu valido a emoção para que depois eu pense em resolução de problemas. Crianças, como o Dr. Matheus falou, a gente tem uma maturação de pré-frontal tardia. E tem pesquisas que falam que a gente termina a maturação dessa área em torno de 20 a 24 anos. Então, como ele disse, os pais precisam ser essas funções executivas, essa autorregulação dos filhos. E a regulação emocional, ela envolve sistema límbico e pré-frontal. Então, a gente precisa do suporte de vocês para que eles consigam fazer isso. Toda vez que eu tenho uma ativação grande de emoção, então, por exemplo, se eu vi um ladrão vindo ali, eu não posso racionalizar muito. Nossa, eu vou pegar a minha bolsa ali, eu desço por aqui ou por ali? Não, eu preciso agir. O meu corpo precisa ativar a resposta de luta ou fuga. Então, eu tive uma grande ativação do sistema límbico, eu não tenho tanto ativação de pré-frontal. E assim eu tenho aí sangue que vai ser levado para as extremidades do meu corpo, porque eu preciso reagir. Eu vou lutar ou eu vou fugir. Então, da mesma forma, isso acontece com a criança. E a gente precisa ensiná-los a essa tempestade emocional a voltar para o eixo para depois tomar uma decisão, para depois resolver o problema. Isso envolve a nossa vida. Então, se acalme primeiro, regule a sua emoção, depois resolva o seu problema. Quantos problemas nós já não resolvemos na flor da emoção e tomamos decisões erradas, falamos o que não devíamos? Então, isso é uma habilidade que a gente precisa levar para a vida. Então, para você ajudar seu filho a regular a emoção e para que ele use isso aqui na escola, diminuindo a agressividade, que a agressividade é uma resposta de luta
e a gente tem outras estratégias de resolução de conflito para utilizar, mas para isso ele precisa passar por essa etapa, que é: se acalme. Meu filho, vem cá, vamos respirar, conta até 10, depois a gente vai resolver esse problema. Nomeie a emoção dele. Você está com raiva, ajude a se acalmar. Então a criança ela não vai conseguir se acalmar sozinha, ajude-a a fazer isso. Seja empático, valide. Olha, eu no seu lugar, quando eu estava na escola, eu também sentiria a mesma coisa. Nossa, se a minha professora fizesse isso comigo, eu também ia ficar muito brava com ela. Valida a emoção. Depois a gente corrige o comportamento. Diga, nomeie o comportamento que foi inadequado e ajude agora ela a solucionar o problema. Resolução de problemas foi apontado no artigo Estratégias de Resolução de Problemas como um dos fatores protetivos para a nossa saúde mental, né? Fazendo uma extrapolando aqui o artigo. Mas antes que eu use esse recurso, eu preciso primeiro regular a emoção. Eu não consigo resolver problemas se eu tiver com uma ativação grande emocional. Uma outra questão para a gente trabalhar com as crianças para auxiliar no processo de, muitas vezes, agressividade, ansiedade, é desenvolver a empatia. Ajudar que ela reconheça a emoção no outro. Tá, o seu colega brigou, falou isso com você, mas ele estava muito bravo. Porque se eu consigo reconhecer a emoção no outro, eu consigo tomar estratégias, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, estratégias que vão regular a emoção do meu colega. Seja falar: olha, daqui a pouco a gente conversa. Porque eu consegui reconhecer que ele estava bravo, que ele não agiu com uma intenção de me machucar, então eu preciso também ensinar que ele faça isso com o outro. Pensando nas estratégias de ansiedade, que muitas vezes o ansioso ou uma pessoa com um perfil de ansiedade mais ativada, a estratégia que ele mais utiliza é estratégia de esquiva, de fugir. E quando eu estou aí ativado com a minha ansiedade, eu estou dizendo que aquilo ali é ameaça, é perigo. E aí a gente ensina, muitas vezes a gente pega o cérebro ali que o Dr. Matheus mostrou e mostra a amígdala, aquela região, que ela é o nosso sensor de alarme. Se eu tenho um carro, o alarme dele precisa funcionar quando um ladrão chega e vai tentar forçar a porta. Então, o alarme de incêndio ele precisa ser ativado quando tem um incêndio. Mas o processo de ansiedade patológico é quando esse alarme ele está desregulado. É um alarme que ativa para qualquer coisa. Ou ele ativa sem que haja realmente uma ameaça real. Então, muitas vezes a gente ensina exatamente isso para a criança. Então, você pode pegar, seu filho está com medo ou está muito ansioso, você pode desenhar um cérebro ou pode desenhar um alarme do carro e falar: filho, olha, o que está acontecendo é isso. O seu cérebro, o alarme do seu cérebro, ele está ativando sem necessidade. O medo, ele é extremamente importante porque ele nos protege, mas em você ele está ativando com mais facilidade. E aí a gente precisa confrontar os nossos pensamentos e buscar evidência. Então, peraí, será que isso realmente é um medo real? Eu tenho medo de andar de avião. Vamos pesquisar? Qual que é a segurança de um avião? Então, a gente vai ver qual é a evidência. Quantos aviões caem por dia? Praticamente nulo isso. Então, a gente vai ensinando a criança a buscar evidências para lidar com esse alarme falso e entender que, na verdade, ela está com a mão suando, o coração batendo, porque o corpo dela foi ativado sem uma real necessidade. Aquele alarme está desregulado. E quando ela começa, com estratégias cognitivas, a perceber isso, ela aprende que ela também tem a chavinha de ir lá na amígdala, de forma bem pueril para a gente entender, e desativar com estratégias tanto emocionais quanto estratégias cognitivas. E outra estratégia para a gente trabalhar com as crianças e adolescentes é ensiná-las a serem juiz do seu próprio pensamento. Né? Então, eu estou pensando que eu vou perder a prova, eu não vou conseguir, eu vou perder o vestibular. Filho, tá,
Quantas notas você perdeu? É a gente tentar, como se eu fosse um juiz e colocasse evidências que são favoráveis e evidências desfavoráveis e fosse conseguir colocar: ninguém gosta de mim na minha sala. É ninguém? Tá. Então tá bom, você está me dizendo que ninguém gosta de você. Mas e o fulano? Ah não, é mesmo, tem o fulano. E aí eu vou colocando nessa balança e com isso eu vou ensinando algumas estratégias para que a gente possa confrontar esses pensamentos que não ajudam e realmente vão me dando mais tristeza, mais raiva e tudo mais. Outra estratégia que a gente pode utilizar para ensinar recursos para lidar com o estresse e lidar com os problemas do dia a dia são estratégias e momentos de relaxamento. Hoje em dia a criança ela vive sobre um estresse de nota, uma agenda muitas vezes de executivo, tem que fazer, é balé, é natação, é inglês, é escola, é isso, é aquilo outro, aquilo mais o outro, e eu preciso ensinar que essa criança aprenda a relaxar. Momentos de relaxamento, seja ir fazer uma oração, seja respirar, porque em momentos de estresse nós podemos usar: filho, peraí, a mamãe daqui a pouco conversa com você, eu preciso me acalmar. Então eu vou servir de modelo para essa criança. Da mesma forma que a gente pode servir de modelo ruim para enfrentar estresse, para enfrentar os problemas e a pandemia, eu também posso ser um modelo de como fazer isso de uma maneira positiva. E colocar momentos de relaxamento, isso vai auxiliar no enfrentamento de estresse. E uma outra questão importante, que também foi colocada na pesquisa que eu coloquei no início, é a gente conseguir e ensinar a ver o copo meio cheio, ao invés de meio vazio. Então, eu consegui pensar em algo positivo disso. O que a gente teve de positivo na pandemia? A oportunidade, muitas vezes, da família estar unida. Não sei se o Dr. Matheus também viveu isso, eu acredito que sim. Quantos pais começaram a perceber as dificuldades de aprendizagem na pandemia? Às vezes a escola já tinha pontuado, mas a família não tinha percebido. E na pandemia, fazendo o dever, tentando auxiliar na aprendizagem, chegou assim a consciência: poxa, isso estava difícil. Então, a gente precisa, é claro que a gente viveu um contexto muito difícil de pandemia, mas tentar ensinar a perceber e a focar naquilo que é positivo. O que eu posso aprender com essa situação? Tá, você perdeu nota, eu entendo que você esteja muito bravo, mas o que você aprendeu com isso? Você se preparou? Não, mamãe, eu me preparei. Tá, então o que a gente pode aprender? Que às vezes, mesmo preparando bem, eu vou ter resultados bons ou ruins. O importante é que eu persista, que eu tenha consistência na minha ação. Ou não, mamãe, eu não me preparei, eu só estudei no dia anterior. Então, filho, você teve um resultado ruim, mas o seu comportamento foi condizente com esse resultado. Tudo bem, vamos para a próxima prova. Como que a gente vai fazer para se preparar para um resultado melhor? Então, ensinar essa perspectiva de eu conseguir tanto reconhecer os pequenos avanços, como olhar para a situação enxergando o copo cheio. E a gente ensina isso o tempo todo. Então eu estou ali com o meu marido, ele me traz um problema, eu posso ser aquela que, nossa, mas que absurdo, ou, poxa, que chato, né? Mas será que ela estava num dia ruim? Então, no dia a dia que a gente ensina tanto todos esses recursos, e muitas vezes vocês vão perceber que vocês não têm esses recursos para oferecer. Então, a gente precisa aprender. Habilidade social, habilidade de autorregulação são habilidades ensináveis e aprendidas. Então, a gente pode aprender, seja no processo de psicoterapia, como também no aprendizado pessoal e individual, com boas leituras, com aprender com modelos positivos que a gente tem. E resolução de problemas, que é uma das estratégias que foi colocada na pesquisa da doutora Fernanda como uma das estratégias que são protetivas, que foram protetivas para o grupo de pesquisa que foi avaliado como um fator que pode ser considerado protetivo para a saúde mental dos indivíduos que foram pesquisados. Então, ensinar possibilidades. Você é aquele que, quando tem um problema, a gente estava para ir viajar de férias e no meio ali da estrada o pneu estourou.
Como que você reage? Você tem flexibilidade para pensar em soluções? Ou você é aquela pessoa que muitas vezes não consegue pensar, não, tinha que ser naquele hotel. Se não for naquele hotel, a viagem acabou. A gente está ensinando resolução de problemas a todo tempo. Na forma como você lida com seu filho, quando você pensa em mais de uma forma de resolver aquele problema, você está ensinando a como resolver problemas. Então, uma forma da gente treinar isso é a gente conseguir ter flexibilidade e pensar um exemplo simples aqui. Você estava indo vir para dar uma palestra e o pneu do seu carro furou. Como que você vai resolver esse problema? Então, usem as oportunidades do dia a dia com as crianças, ao invés de ficar irado, porque você não colocou, não trocou o pneu, brigar com o marido, brigar com a esposa, é oportunidade de ensino. Falar, tá, gente, deu errado, esse hotel não vai dar certo as nossas férias, mas tá, o que a gente vai resolver? A gente vai para o parque, a gente vai assistir um filme em casa, o que vocês pensam de estratégias? Ou a gente vai ficar todo mundo aqui emburrado e as nossas férias terminarem? A forma como vocês reagem aos pequenos estresses da vida ensina habilidade para o filho de vocês. Então, ensine habilidade de resolução de problemas e uma reavaliação positiva, que também foi o que a gente falou. A gente está finalizando e uma última estratégia que é extremamente importante para a gente reaver as rédeas do que a pandemia perdeu ou balançou aí a nossa estrutura é o que eu chamo de limpar o aquário. A gente precisa restabelecer esses fatores protetivos básicos da saúde, que é sono, ter hábito de acordar, arrumar a cama, fazer tudo ali, às vezes numa mesma sequência para ensinar aquilo para aquela criança, o hábito de estudar, atividade física, lazer. Muitas vezes o seu filho está tendo comportamentos agressivos porque ele não tem. A rotina dele está tão estressante, então além da pandemia, às vezes a rotina está tão estressante e você precisa ser esse freio. Não, chega, isso aqui a gente não vai fazer. Muitos pacientes meus, na pandemia eu falei, esquece a aula online, as escolas me amam. Falavam, esquece a aula online, você está pequenininho, está mais fonte de estresse, vamos fazer de outra forma. Para outros isso foi protetivo, mas às vezes para o meu filho não foi. Então eu preciso ali entender o perfil daquela criança, como outras, junto com os médicos, olha, vamos dar atestado da aula online, porque para aquela criança estava ansiogênico. E para muitos foi considerado um fator protetivo. Então a gente precisa identificar e ter esses momentos de estrutura, reavalie a agenda do seu filho. Ele tem momentos de lazer? Porque às vezes ele já tem dificuldade na escola, está no momento de estresse, você coloca aula particular todos os dias. Ele precisa dormir. Ele precisa assistir Netflix, ele precisa jogar um videogame de forma controlada, ele precisa andar, colocar o pé no chão, ir para a pracinha, brincar. Então, reavalie a rotina do seu filho. Como psicóloga clínica há mais de 10 anos, eu falo para vocês que às vezes quando eu ajusto isso, é suficiente para a gente melhorar boa parte dos sintomas e comportamento da criança. Então, eu não inicio nenhuma intervenção sem antes a gente reajustar essas questões básicas. E às vezes, e muitas vezes, é o suficiente. Claro que não sempre, mas muitas das vezes isso daqui já é suficiente para a gente diminuir sintomas de agressividade, comportamentos inapropriados, ansiedade, né? Claro que quando não está num nível grave. E para a gente finalizar, alguém vai colocar o vídeo para mim? Deixa eu ver se tem... Ah, tá aí, né, Ricardo? Estou te procurando aqui. Para a gente finalizar, eu queria passar esse vídeo para vocês. É um vídeo rápido e simples, mas que vocês vissem para a gente finalizar. Esse é um vídeo bem antigo de um experimento da psicologia do desenvolvimento sobre apego.
Pode passar. Deixa eu colocar aqui, peraí. Estava funcionando direitinho. Não, assim. tudo bem. Ah, tá. Você quer que chegue alta. Aqui. Você quer que só que pegue? Só isso. Uhum. Aqui o pesquisador, ele vai colocar a mãe e a criança numa sala, e aí ele vai pedir para que a mãe saia da sala e depois ela vai entrar novamente. Confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes play, the mother is signaled to leave the room. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby is able to become calmed down by the contact with the mother and back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. Eu usei esse pedacinho do vídeo só para ilustrar, não vou falar aqui de teoria de apego e dessas questões que são importantes também, mas para dizer para vocês que a relação que a gente tem com os nossos filhos, a conexão real, ela é um processo de autorregulação para os nossos filhos. Então, a forma que vocês lidam com eles desde bebê e aí em todo o processo de desenvolvimento, ela é uma estratégia para que eles tenham um porto seguro para buscar quando eles estão no momento de estresse, desde pequenininho. Tem outros vídeos que mostram experimentos aí bem antigos da psicologia do desenvolvimento, mostrando o quanto quando uma mãe chama a criança pequenininha, mesmo que visualmente ela acha que ela esteja ali caindo num abismo, e a mãe fala, vem, ele vem. Toda essa relação, o convívio social, o ambiente que vocês estão proporcionando, um ambiente seguro de apoio social, é um dos fatores primordiais para o desenvolvimento da saúde mental ou lidar com o estresse, independente da situação, que a gente não possa sair dela. Não se esqueçam disso, a gente tem necessidades, a criança ela tem necessidades emocionais que precisam ser supridas. E contato físico, o vínculo social, a validação de quem ele é, das emoções, é a base. E essa conexão, esse ambiente familiar que vocês conseguiram ou não manter na pandemia, muitas vezes ele foi importante como um fator de risco ou um fator protetivo. O apoio social, o suporte social que foi ali vivenciado. As crianças, algumas pacientes meus que tiveram casos bem graves de ansiedade na pandemia, casos bem graves, eu falei para a mãe, chama as amigas, vão para a rua, vão brincar, a gente precisa voltar para o contato social. Segurança com ar livre, mas o risco para a saúde mental está maior do que para a saúde física no contexto daquela família. E vocês têm um papel principal nisso. A forma que vocês lidam com a criança, com o adolescente, o tempo positivo, a conexão ali estabelecida, o apoio, a base segura, porque a ideia aqui é que eu consiga estabelecer uma segurança de suprir a necessidade do meu filho a ponto de que
no estresse eu seja para ele um apoio seguro e quando necessário ele sabe ali em quem buscar. Seja isso para o seu filho. O impacto é para todos nós, não é só para eles, mas você tem mais recursos, você tem mais estratégias simplesmente pelo fato de ser adulto. Se não tem, cabe a você buscar. Então a gente precisa ser esse suporte nesse momento que eles estão vivendo. A adolescência é uma fase mais difícil, o contexto social é extremamente importante, então valide os problemas do seu filho, mesmo que esse problema seja que o chocolate dele ou o picolé caiu no chão e ele chegou aos prantos, né, fazendo um show por causa daquilo dali. Aquilo é um problema. Então mostre para o seu filho que você se importa com aquele problema. Não é para você que já é adulto, mas para ele aquilo é um problema. E a forma que você vai lidar com aquele picolé que caiu no chão vai ensinar como lá na frente ele vai lidar quando ele perder o vestibular, quando a namorada terminar com ele, quando ele perder um emprego. A gente está treinando agora. O treino é agora e vocês precisam treinar essas habilidades. Então valide as emoções, ensine resolução de problemas, mas não se esqueçam que o ensino é pelo exemplo. Então se vocês não têm esses recursos individuais, vocês precisam aprender para que assim, no dia a dia, a gente ensine. A tela rouba a realidade. A tela rouba uma criança correndo, pulando, machucando e rouba a oportunidade de você ensinar esses recursos. Então, deixa a casa ter mais barulho. Você tem filho pequeno na primeira infância, você não vai mesmo comer um prato quente. Não acha que você vai para um restaurante e vai comer. Como eu recebo às vezes pais falando, qual é o problema? O problema é que eu vou para um restaurante, meu filho eu não consigo comer. Mas quantos anos seu filho tem? 2. Mas não é para você comer mesmo, não. É para você comer, um dia você vai comer a comida quente. No outro dia, é o seu marido que vai comer a comida quente. É isso, aceita que dói menos. Né? Nas estratégias de enfrentamento, quando a gente não tem o que fazer com o problema, a gente tem que aceitar. Então é esse o caso. Se você tem filho, a vida vai ser bagunçada mesmo. Eu vou ensinar hábitos, eu vou ensinar disciplina, mas não é uma vida de alguém que não tenha. Então aceite isso como o problema, não como um problema ruim, mas a vida, ter filho tem coisas positivas e coisas negativas nesse sentido. Trabalhar dá trabalho, então ter filho dá trabalho, então não tem como tirar isso de vocês. Usem as telas apenas no momento necessário, com limite. Lembre que o Dr. Matheus falou assim que usuário, a gente usa essa palavra para drogas e para telas. E teve uma imagem que rodou a internet da pessoa que inventou o Facebook, que eu esqueço o nome dele, todo mundo com aquele óculos, né, de 3 dimensões, ele apresentando uma nova tecnologia, todos aqui, menos ele. E aí na reportagem falava assim, então cuidado de achar que ele tem que estar mega conectado para ele aprender as novas habilidades do século XXI. Habilidades do século XXI, do século que a gente está, são habilidades de resolução de problemas, aprender a aprender, se virar nos 30, lidar com o estresse, porque quando eu tenho saúde emocional, esse é um fator protetivo, um fator que as pesquisas já mostram que é um fator preditivo de bom desempenho no futuro. Então, se você quer isso para o seu filho, treine, ensine mais do que habilidades acadêmicas. Ensine a aprender, ensine a gostar de estudar, ensine o hábito de estudo. Isso é mais importante do que a prova 10 de geografia. Ensine isso, o hábito do estudo, a disciplina com a responsabilidade da escola, o convívio social, flexibilidade, resolução de problemas, que essas são pela ciência, né? São fatores que são preditivos de um bom desempenho escolar, e não o 10 aqui na escola, mas sim todos esses outros fatores. E que a gente possa apoiar os nossos pequenos, e se você também não tem esses recursos, não aprendeu no decorrer da sua vida, a gente pode aprender. O bom da vida é isso, a gente pode aprender. Então fica aí esse recado para vocês. Obrigada. Obrigada.